decidiu que queria que falasse sobre isso. Cafezinho, pausa pra fumar, uso de aparelho celular. Aí Sheila Sodré, que não é boa nem nada, trouxe um reforço qualificado na área, advogado Gildevan Carvalho. Bom dia, Gildevan. Seja bem-vindo ao programa. Gildevan entende tudo disso. Claro, amiga. Você também entende dessas coisas. Eu entendo que às vezes a gente também sofre na pele algumas coisas. Não é isso? E os telespectadores já entenderam que o tema bomba. E o Anderson, lá de Caporã, já mandou a primeira dúvida, Gildevan. Já vou começar assim. Ele disse o seguinte: o empregador pode me aplicar uma advertência porque ele usou o celular no horário do expediente sem prévia notificação? Ou seja, sem saber o motivo da ligação? Ele teve que atender o telefone e foi notificado. Pode, Gildevan. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, parabenizar vocês pelo programa de grande repercussão e alegria nossa. Sempre trazendo temas pertinentes para a nossa sociedade. Pelo fato de apenas o trabalhador estar atendendo o telefone, não pode gerar uma advertência. A grande questão é o uso excessivo do celular. Entendi. E aí deve-se observar a gradação da punição que a CLT nos traz. Que começa com advertência, suspensão, pode então ensejar na justa causa. Entendi. Agora, por exemplo, tem gente que também ultrapassa o limite, né? Mas é, Fê. Rede social é meio que uma, é meio que uma faca, como a gente brinca, de dois legumes. Isso mesmo. Porque o trabalhador também está observando que durante o expediente você está postando. Significa que você não está trabalhando. Exatamente. Pode estar produzindo prova contra si mesmo, Gildevan? Exatamente. Foi feita até, inclusive, uma pesquisa nos Estados Unidos em que o grande vilão hoje da produtividade da empresa é o uso do celular. Então, a grande questão é saber, na verdade, gerir, fazer o uso adequado do celular, para não gerar esse excesso. Então, vamos fazer o seguinte: seria excessivo e abusivo o empregador, ele não só limitar ou recolher ou deixar num lugar específico os aparelhos celular? A princípio, o empregador não poderia limitar ou deixar o celular longe do seu proprietário, do empregado. No entanto, a não ser que a atividade fim exija isso, né, como, Gildevan? por exemplo, motorista. Isso. As pessoas que exercem atividade na área de saúde não podem estar manuseando o celular o tempo inteiro. Algumas fábricas também têm esse requisito, então vai depender da atividade. Exatamente. Mas, por exemplo, advogado, né, que trabalha no escritório, que acaba sendo instrumento de trabalho. E aí vai mesmo dessa relação. Exatamente. Agora vamos falar de outra coisa, Sheila. Mulher grávida para amamentar. A legislação prevê uma regulamentação para isso, não existe uma questão específica para as mulheres grávidas. Até 6 meses da amamentação, ela tem direito a 2 intervalos, cada intervalo de 30 minutos. Entendi. Então, durante o expediente dela... E aí, como é que fica o deslocamento? Ou já esses 30 minutos é com deslocamento? Traga uma criança para cá. Exatamente. É bem complicado. Você tem que morar do lado do seu trabalho, né? Exatamente. Ou levar a criança, né, para o trabalho. Ou levar a criança. Você teria que fazer algum tipo de proposta e pegar esse intervalo para... sei lá, esse direito que você tem durante esse período de 6 meses e tentar negociar esse intervalo, essa flexibilidade. Hoje em dia tem que ser analisado o caso concreto, né? Não se pode determinar nem limitar, tem que se analisar o caso concreto de cada empregador e de cada empregado. Por exemplo, isso tem uma data determinada para acabar, 6 meses. Mas quem fuma, gente, como é que faz? É complicado e deve-se analisar, durante a jornada de trabalho, é o que nós chamamos de jornada intrajornada, intervalo intrajornada. O que são intervalos intrajornada? São aqueles intervalos dentro da jornada de trabalho. As pessoas que exercem o trabalho de 8 horas, ele tem direito a 2 horas para descanso, para refeição. Quem exerce atividades até 6 horas, tem direito a 1 hora de intervalo. E até 4 horas, a 15 minutos. Então seria, digamos que, proveitoso que a pessoa exercesse ou fumar ou usar o celular nesse intervalo previsto em lei. Nesse tempo. Olha, Fernanda comentou com a pergunta do nosso telespectador essa questão da advertência, de não ter recebido nada antes para já começar com uma advertência. Essas advertências, elas têm que ser fundamentadas. Por exemplo, como o Fernando deu outro exemplo, da pessoa, eu tô aqui, quando me desespero na rede social, tô vendo que o meu funcionário tá lá, postando às vezes em grupo, que eu tô por causa de família, de alguma coisa. E ele também interagindo com tudo. E ali somei já deu 25 minutos. Ele interagindo por ali. Não é só o tempo, sabe? É a distração. Eu posso notificar, eu tenho que justificar o porquê que eu tô dando aquela advertência. Exatamente. A advertência, ela pode ser verbal ou pode ser tácita.
Então, existe essa gradação do direito do trabalho. Começar com a advertência, a suspensão e, consequentemente, a justa causa. Então, eu tenho que fundamentar, então, nesse caso específico. Exatamente. Tem uma outra coisa interessante que o Blifo até puxou pra gente, que é a questão do direito que a mulher tem de tirar os 15 minutos antes de fazer a hora extra. Porque a gente perdeu muita coisa, viu, gente? O direito do trabalhador. E eu acho que essa foi uma delas, correto? Exatamente. Com a reforma trabalhista de novembro de 2017, esse direito, Sheila, não passa mais a existir. Olha aí. Antes de novembro, a mulher poderia ter esses 15 minutos antes de fazer a hora extra. Com a reforma trabalhista, esse direito foi suprimido. Ou seja, ninguém tem. Antes, pelo menos, eram as mulheres que tinham algum... Agora não tem mais ninguém. E o mais interessante, Fernanda, é que, fazendo a exegese correta desse texto, dizem os historiadores que esse intervalo era para a mulher pedir permissão ao esposo para fazer a hora extra. Pode tentar a 10ª tirar esse benefício por conta da questão Não, a gente não estava pedindo mais, a gente não estava pedindo mais autorização, nós não estava fazendo uso desses 15 minutos, entendeu? Exatamente. Para descansar, para dar uma retocada na cara, para se organizar, entendeu? Aí por conta desse contexto histórico... Exatamente. Foi retirado, foi suprimido esse direito. A gente perde tudo que é jeito. Mas eu não vou perder a oportunidade de responder essa próxima telespectadora. Quando diz o seguinte, quando ela foi entrar na empresa, tinha uns termos relacionados a isso no contrato de trabalho, que às vezes a pessoa não lê, avisando que após 3 advertências seria justa causa. E sobre o celular, pode fazer isso mesmo? Pode, né? Você está lá, principalmente se está explícito no contrato. Exatamente. É sinal de que a pessoa não está valorizando o trabalho, que ela não está fazendo a parte dela no contrato, que realmente se empenhando. Ele está o tempo todo, e porque não tem jeito, viu? O celular, ele distrai essas mensagens, as expectativas, o grupo, alguém recebeu, você vai lá. Então, para ver realmente, falta comprometimento. Sinta na pele, quando você vai ser atendido no servidor público. Você está lá e está o servidor público com o telefone na mão. Não, porque fulano vai... Olha, você não se sente incomodado e é serviço público? Imagine o empregador que está pagando diretamente a sua hora. Né? Servidor público a gente já fica, porque a ideia de que perde a ideia realmente do que é público também é meu, né? E aí você vai deixando e aí vai. Mas a coisa... Cafezinho, outro tema importante. Ai, eu nem falo sobre isso. O cafezinho, às vezes, está um pouco distante da nossa sala. Então tem todo um deslocamento. E aí nesse caminho você encontra a amiga que vai contar de outra coisa. Aí você... E aí, Judivan, como é que fica esse cafezinho? Tem que ser analisado o caso concreto. A legislação, ela deixa livre com relação a essa pausa café. O que não pode existir é o excesso, exceder esse intervalo da pausa café. E como é que agora a gente sempre fala da visão do trabalhador aqui no programa, porque a gente é assim mesmo, né? Mas vamos inverter o papel e olhar para o gestor. Como é que o gestor começa a observar, puxa vida, fulano de tal tá demorando um pouco mais nesse cafezinho, nessa ida ao banheiro. Começa a chamar a atenção do empregador. Como é que ele pode também se precaver para tomar as devidas, né, providências e não parecer injusto, porque também tem muito isso, né? Exatamente. Ele poderia delimitar isso no próprio contrato de trabalho e, se houver o excesso, advertir e suspender. O tema não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. Mas como a pessoa mandou, a gente tenta não deixar sem resposta. Eu não digo, mas eu preparei uma entrevistada. Mas o meu filho, professor, já sabe que em sala de aula aparece tudo, né, Judevan? Estamos juntos. Aí ela diz o seguinte: vestes incompostas, pode dar advertência e quando o funcionário não atende a advertência, é isso, Desirê? O que é que o empregador... Entendi, é de empregador essa pergunta, tá? O empregador já orientou, sua veste não está adequada para o trabalho. Aí a pessoa, tá bom, vou resolver. Na outra semana tá com a roupa mais escandalosa, na visão do gestor, da gestora ainda. O que fazer? Advertência. Caso o trabalhador não se vista adequadamente com a sua atividade, o caminho é a advertência. Advertência e depois aquelas sanções, aquelas gradação da penalidade, né? Que a doutrina trabalhista entende como uma gradação. Que a pode chegar a demissão por justa causa. O artigo 422 tira foto, bate, como é que faz? Pois essa minha proposta estava falando com ele. Na hora de você pensar em prova, tem que pensar em prova. Exatamente. Pensando na visão do empregador, é isso. Imagina, pode fazer foto? Banco. Pode. É um banco, é alguma outra empresa onde todo mundo se veste bem. Imagem da empresa interna, circuito e a grande interno. questão é que se o empregador, de repente, exige certa conduta do empregado, necessário se faz que o empregador forneça o fardamento. Uau, existe a obrigatoriedade do empregador fornecer o fardamento. Caso
caso existe essa exigência demasiada, né? Com o estilo e com a forma de se vestir. Gente, mas é questão de bom senso, né, não? Mas às vezes não entra essa questão, né? Na hora... Às vezes não entra, né, até na hora do julgar, Fê, porque fica muito subjetivo essa questão do que é bem vestido. Então, quando ele fala assim, cada estilo... Minhas filhas aqui brincam, mamãe, você parece que tá se fantasiando de advogada. Eu digo, meu amor, porque quando eu vou trabalhar, eu vejo os meus colegas que se vestem divinamente bem, que homem botou um terno, pode ser o mesmo, todo santo dia não vai fazer diferença, mas a gente tem que se vestir à altura. E é como, por exemplo, é gosto mesmo. Exato. Por exemplo, óculos. Acabei de receber um elogio que seu óculos tá maravilhoso. Olha aí, tá vendo? Olha, Um negócio com medo de ficar velha, aqui. aparecer velha, tá Dizendo que seu óculos tá incrível. Beijo, Ciane. Obrigada pelo elogio. Já tá dado o elogio aqui a Sheila Sodré. Então, nesse caso, o empregador realmente se precaver, porque tem gente também que realmente passa, né? Às vezes uma pessoa que faz atendimento, uma saia muito curta, enfim, tem muitas questões que geram constrangimento também, A grande né? questão é ter cuidado nos excessos e sempre usar o bom senso. Seria bom. É o mais adequado. Mas Seria olha, bom. só chega na mesa, só chega na mesa de um juiz e só chega na sala de um advogado pessoas que excederam. Exato. Você só vai ter problemas se cometer o excesso. Então a gente é só tomar cuidado realmente quais são esses limites. E a melhor forma, não tem que ser como o doutor Gildevan estava falando aqui, é sempre uma advertência. E se você puder fundamentar, melhor. E se o funcionário é um funcionário que vale a pena, é nas reuniões que tem que ter na semana, alertar isso. E no contrato, então, quando estiver assinando o contrato, colocar... Adorei a história das reuniões, dar o recado meio que geral. Exatamente. E depois fazer específico a pessoa não sentir, né? Exatamente. Traga um café desse, durma com esse barulho. Gildevan, volte sempre aqui no Mulher Demais. Estamos à disposição. Sheila, pode trazer os convidados assim com esses temas. E adorei que vocês que escolheram na rede social dela o tema